Uma ótima tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar da FCE Cosmetic. Gostaria, de primeiro lugar, de me apresentar. Eu sou Nádia Bento, sou Head das feiras de Life Science da Nuremberg, no Brasil, e vou acompanhá-los hoje nessa discussão. Esses webinars, eles são semanais, e vocês podem acompanhar todo o cronograma e os próximos conteúdos nas nossas mídias sociais ou no site da feira. Eles funcionam como um aquecimento para um conteúdo mais que especial que está sendo preparado para vocês para a FCE, de 7 a 9 de outubro, que acontece no São Paulo Expo. Mais informações, com o passar aí dos dias, vamos contribuir e enviar muito mais dados sobre essa rota e sobre esse conteúdo que está sendo preparado para vocês e sobre as FCS. O conteúdo de hoje está sendo gravado, então se por acaso alguém não conseguiu acompanhá-lo na íntegra ou deseja revê-lo, enviar para algum colega, ele será postado tanto no nosso site e o link para acesso também estará na bio das nossas mídias sociais. Então não deixem de seguir as FCS. Na tela do Zoom de vocês existem dois botões, né? O Q&A e o chat. Pedimos para que todas as perguntas sejam colocadas no Q&A e em comentários ou interações sejam postados no site. Agradecemos se a pergunta puder ser direcionada. Então, por exemplo, uma pergunta para o John, escrever na pergunta de quem vocês gostariam de ouvir a resposta. Apenas como sugestão. Perguntas sem direcionamento serão compartilhadas com todos os nossos palestrantes. E aproveito esse momento para um agradecimento à Cosmetic Innovation, então o Murilo Marques e a Francine Laurindo, muito obrigada aí pela parceria em toda essa rota de conteúdo e também nas FCS. Bom, os agradecimentos e as introduções feitas, vamos ao que interessa na tarde de hoje. Então, para um assunto tão intrigante, vamos falar de viroma e microbioma. Então, trazendo um pouco dessa introdução ao viroma, agradeço imensamente ao John Jimenez. John, muito obrigada pela sua presença. Sabemos, enfim, não só a sua, mas a agenda de todos os nossos palestrantes da tarde de hoje. São agendas super disputadas, então obrigada pela gentileza em estar presente e compartilhar seu conteúdo. Um pouquinho sobre o John, para quem não o conhece, o John é o cientista sênior na Belcorp, na Colômbia. Ele foi presidente da Citec em Bogotá na gestão de 2017 a 2019. Tem 28 publicações em revistas científicas e palestra em diversos eventos e congressos, tanto nacionais quanto internacionais. John, seja muito bem-vindo. Muchas gracias, muito obrigado. Apenas avisando a todos, convidamos o John para que ele se sinta muito mais confortável e à vontade e venha trazer a sua apresentação, seu conteúdo em espanhol. Então, John, da forma com que você se sentir mais confortável, novamente muito bem-vindo. E trazendo mais a temática do microbioma, muito obrigada, e a doutora Leila Bloch pela presença, pela confirmação. Doutora Leila, QMD e PhD, ela também é pós-graduada em eficácia dermocosmética pela Universidade de Vrij, depois me corrige se eu falei errado, na Bélgica, e ela é sócia e diretora do grupo IPCLIN. Doutora Leila, muito obrigada, seja muito bem-vinda ao nosso bate-papo de hoje. Olá, boa tarde a todos. Obrigada, Nádia, pelo convite, obrigada ao Murilo e todo o pessoal da Cosmetic Innovation. É um prazer estar aqui falando sobre esse assunto tão importante e em alta, né? Muito obrigada, doutora. E aí um convidado super especial, aí um convidado recente, juntando-se a esse time. Então, eu queria agradecer muito ao nosso querido Carlos Praz, por ter aceito o convite de moderar esse debate. O Carlos, que ele é executivo de gestão e P&D na área cosmética, ele tem mais de 30 anos, não aparenta, mas mais de 30 anos de experiência com inovação, P&D, estratégia, qualidade e novas tecnologias, fundador da Inova Beauty, empreendedor na Active Mood cosmética esportiva, já atuou em grandes como a Unilever, a Natura, o Boticário e a Avon, é um grande parceiro e consultor das FCS,
Carlos, muito obrigada. Não tenho dúvidas que a tua presença e a tua experiência vai contribuir muito. A palavra é toda sua. Obrigado, Nádia, pelo convite, né, em poder estar moderando este painel, né, com duas pessoas de altíssimo conhecimento, né, John e a doutora Leila. Esse assunto que é muito importante para a área cosmética, principalmente neste momento que nós temos a Covid e que nós ficamos mais atentos a essas questões. Então é um enorme prazer, né, receber esse convite da FCE Cosmetic, e aqui a gente vai estar contribuindo. Só para a gente fazer um pouco de aquecimento, um warm-up, e nós já combinamos isso com o John e com a doutora Leila, o que nos chama a atenção é o próprio estudo do Dr. Will de 2005, que ele fala sobre o exposoma. O exposoma, talvez ele traga para a gente este maior entendimento das interações do meio ambiente com o ser humano. E é quando a gente também começa a descobrir o impacto que os fungos têm sobre as pessoas. Praticamente 37,9% das interações são com os fungos, bactérias 3,8%, os parasitas acabam tendo uma certa interação no nosso dia a dia, e os vírus em aproximadamente 0,01%. Claro que quando a gente está no momento de Covid, o vírus ele tem uma importância, uma relevância neste momento muito maior, e que nos traz um pouco essa reflexão sobre o que é o microbioma, como o microbioma se comporta, e o que é o viroma? E o John, talvez como um dos precursores, né, dessa terminologia, né, de ter pescado essa terminologia nos artigos científicos, um pouco na literatura, um pouco que a área farmacêutica trabalha em cima do viroma, a gente tem que começar a compreender, até para verificar se existe uma correlação, se existe uma existência entre viroma e microbioma, se existe, inclusive, uma oportunidade de viroma para a área cosmética, em qual tipo de contexto é que ele vai ser trabalhado. Então, com um pouco deste warm-up, eu convido o John para que ele possa contribuir com a explanação e nos traga esse conhecimento tão rico que ele tem pesquisado nos últimos dias, meses ou até mesmo anos. Obrigado, John. Fique à vontade. Muito obrigado pelo convite. Ahora voy a compartir la pantalla. ¿Ya me ven? Sim. Ok. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Muchas gracias a todos. Estoy muy contento de estar con ustedes hoy. Realmente disfruto mucho esta actividad y pues nuevamente gracias por la invitación. Vamos a hablar de un tema que pensamos está en tendencia y que es muy emocionante, que es el viroma. Voy a correr esto un poquito acá. Ya. Bueno, esta es la agenda que tenemos para hoy. Vamos a empezar con introducción y con algunos conceptos. Bueno, realmente todos tenemos todos tenemos temor de contraer el virus. Realmente estamos en la mitad de la pandemia, desafortunadamente en nuestros países, y hay muchos productos que están ayudando a mitigar esos riesgos, productos cosméticos. Y eso se ve reflejado en el comportamiento del mercado. Esto es data reciente de Mintel y podemos ver cómo el claim de acción contra virus pues está creciendo bastante en muchas categorías. Aquí ustedes pueden observar las categorías y vemos cómo está creciendo pues de forma considerable. Pero si miramos específicamente Beauty y Personal Care, podemos ver que el crecimiento es exponencial, sobre todo ahora en el Q1 y en el Q2. Entonces vemos que hay un interés bien interesante sobre el tema de virus a nivel de comunicación en productos cosméticos. Y esto de hecho lo vemos en el mercado. Acá hay algunos ejemplos de productos que fueron lanzados al mercado en los últimos 3 a 6 meses. Y podemos ver formas diferentes en que se está comunicando la acción contra virus. Por ejemplo, fórmula que mata los virus, efectivo contra virus, el virus killer, incluye también claims como efectividad para virus de la gripa y virus de resfriado. Incluso hay algunos que mencionan directamente al COVID-19 en la comunicación. Bueno, por otro lado, vemos blogs como este, donde ya se está cuestionando cómo
es el comportamiento del coronavirus en los productos cosméticos. Aquí, por ejemplo, hace una pregunta muy interesante y es si el coronavirus puede sobrevivir en maquillaje. Y realmente no hay nada, no hay investigaciones, no hay resultados, no hay estudios, no sabemos si el virus pueda vivir en el maquillaje que tiene varios usos, como Color Cosmetics, por ejemplo. Entonces, pues realmente hay un mundo muy grande por desarrollar, hay bastante por investigar. Entonces vemos que la industria cosmética tiene un gran interés por el tema de virus. Realmente el tema está muy trendy, pero debemos preguntarnos si realmente en la industria estamos listos para hablar de viroma en cosméticos, porque viroma generalmente pues es un tema farmacéutico. Hasta el momento pues no es cosmético, no falta bastante, es necesaria mucha investigación y lo interesante es revisar cuáles son esos nuevos hallazgos científicos, cuáles son esos nuevos artículos, esas nuevas publicaciones que nos puedan hacer pensar cómo extrapolar todo el tema del viroma en la salud, en el bienestar y sobre todo en el funcionamiento de la piel. Entonces podemos decir que el viroma es un nuevo mundo para descubrir, como lo dice esta publicación de Science News. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de microbioma, todo el tema de bacterias está muy estudiado, como ya lo va a explicar Leila más adelante. El tema de bacterias está muy conocido, mucha investigación a nivel cosmético y farma, pero eso no pasa con los virus. Y de hecho los virólogos se están empezando a preguntar y también están empezando a descubrir que aparte del papel que el virus juega en enfermedades, pues también tiene un papel en la salud y en el bienestar de la piel, en nuestro caso los cosméticos. Y eso es lo que se está empezando a descubrir. Bueno, en el viroma vemos que hay una línea tenue que siempre ha existido entre el área cosmética y en el área farmacéutica. Esa línea tenue la podemos ver, por ejemplo, en microbioma. ¿Se está escuchando bien? Creo que hay una interferencia. Ok. Por ejemplo, en cosméticos y farmacéuticos vemos que el microbioma hay una relación directa entre las dos áreas, entre cosmética y entre farma. Hay esa línea, esa tenue línea que es delgada, pues empieza a borrarse. Pero cuando hablamos de viroma, que ha sido un tema netamente farmacéutico, entonces nos preguntamos si realmente podríamos hablar de viroma en cosméticos. Hay mucho que recorrer porque no hay legislación, no hay regulación, hace falta muchas pruebas. Bueno, este fue un punto que nos pareció muy interesante con Cosmetics and Toiletries de Estados Unidos. Por eso, en mayo, con Rachel Gravenhofer, decidimos hacer una nota sobre la importancia que el viroma puede tomar para la industria cosmética. Esto salió publicado en mayo, así que si ustedes no lo han leído, los invito a que lo lean porque es una nota muy interesante. Nosotros invitamos a Marisa Meloni y a Roberto Ferrari de Vitroscreen de Francia para que nos dieran su punto de vista científico sobre esta pregunta. ¿Podría el viroma humano llegar a ser un target de skincare? Entonces, pues, los invito a que lo lean porque es muy interesante. En resumen, podemos decir que el microbioma humano está compuesto de bacterias, de virus y de hongos. Y el viroma como tal es el grupo de todos los virus que están en el cuerpo humano, en todos los órganos y obviamente considerando a la piel. Los virus, también es interesante hablar que del viroma, del microbioma, la mayor proporción son los virus. Hay muchos más virus que bacterias y que hongos. Pero el papel que tienen los virus en la salud y en la calidad de la piel es desconocido, pues sabemos bastante de mecanismos sobre virus en enfermedades, pero su papel en la salud hasta el momento pues no es conocido. Esta gráfica es interesante porque ustedes pueden ver la proporción de los virus que son conocidos a los que son desconocidos. Acá viene a jugar un papel muy importante la virómica, que gracias a la metagenómica viral puede llegar a estudiar la colección completa de virus que hacen parte de la piel. Y realmente falta mucho, hasta ahora aproximadamente un 20%, de pronto menos de los virus en la piel se conocen. Entonces eso es una limitación y es una oportunidad también en el momento de desarrollar nuevas investigaciones para establecer el papel del viroma en la piel. Entonces todas las personas tenemos un viroma diferente que cuando pierde el equilibrio, cuando se desequilibra, pues da origen a ciertas enfermedades y ciertas patologías. El viroma es diferente
en todos los órganos, o sea, el viroma de la sangre es diferente al del sistema nervioso, al de la piel, siempre va a ser diferente. Y en esta gráfica podemos observar algunas cepas de virus que están ya estudiadas en algunos órganos, pero realmente, y ese es el mensaje principal, es que la mayor parte del viroma aún es totalmente desconocido, no lo conocemos. Bueno, esta es una publicación del 2018 donde se hace un cálculo y aproximadamente 1 trillón de virus estarían habitando el cuerpo humano. Entonces, pues hay bastante que estudiar. Los virus no son seres vivos porque no se replican, siempre necesitan un hospedero para poder replicarse. Y los virus pueden ser clasificados dependiendo de su ADN, dependiendo el ADN o el ARN, el tipo de virus que sea, también la estructura. Hay virus simples, hay virus complejos, hay unos que tienen cubiertas de proteínas como el coronavirus, y estas proteínas identifican receptores en las membranas de las células hospederas y por eso pueden hacer la infección muy fácil. Bueno, vamos a ver qué hay de nuevo en virus, qué es lo que estamos viendo como tendencia en el tema del viroma. Desde el 2019 estamos viendo una gran coincidencia entre estudios de viroma y envejecimiento. Este es un ejemplo de publicación, esta es del año pasado, y realmente es interesante ver cómo el viroma hace parte de ese mundo desconocido y sobre todo cómo es su efecto en el envejecimiento. Esta es una primera publicación que presenta algunas rutas mecanísticas, es muy interesante. Y aquí en resumen lo que explica el artículo es que el viroma cambia por las condiciones externas, como el exposoma que comentaba Carlos. El exposoma es un factor que hace que el viroma cambie. También el ambiente, la dieta, infecciones, el consumo de medicamentos, otros factores. Y resulta que cuando hay ese cambio en el viroma por esos factores externos, el viroma se transforma y ahí es cuando tiene un efecto en los procesos de envejecimiento. Entonces, es un hallazgo interesante de ese artículo. Este año también se lanzó este libro que trata sobre genómica y envejecimiento y tiene una información también muy interesante. Nosotros sabemos a nivel de envejecimiento cutáneo, y es algo pues que se conoce desde hace muchísimos años, es que cuando hay modificaciones en el DNA, podemos tener un incremento en los procesos de envejecimiento. Y aquí se presentan algunas rutas donde los virus también pueden influenciar en el cambio del DNA de algunos procesos bioquímicos de la piel, y eso pues puede estar reflejado también en un incremento o en una aparición de signos de envejecimiento de la piel. Bueno, la patobiología y envejecimiento de la piel. Este es un artículo publicado este mes, julio del 2020, y también pues es interesante porque muestra cómo los patógenos que están normalmente en la piel, por eso es patobiología, tienen también influencia para mecanismos de envejecimiento de la piel. Entonces, si ustedes se fijan, estamos viendo pues una tendencia de publicaciones científicas de viroma con envejecimiento de la piel. Bueno, también hay esto sí pues que es muy conocido, hay bastantes publicaciones sobre proteínas antivirales que pueden ser expresadas en la piel, como esta que es una publicación del 2018. Entonces, pues también está relacionado con el viroma porque la piel, las células de la piel también pueden expresar proteínas antivirales para mantener controlada la población de ciertos virus. Y por el otro lado, esta es la parte que está más documentada, los efectos negativos que los virus tienen sobre la piel. Aquí hablamos, por ejemplo, del virus del VIH y del dengue, pues ya se sabe que están muy relacionados con procesos como psoriasis, dermatitis atópicas y pues heridas que son más agudas y son difíciles de cicatrizar. Listo, vamos a ver entonces qué es lo siguiente. Ya vimos que hay una coincidencia y hay una tendencia a nivel científico de estudios de viroma relacionados con envejecimiento. Entonces, lo próximo que estamos viendo son publicaciones relacionadas del papel del viroma, pero en la salud. No tanto en la enfermedad, sino también cuál es el papel de los virus en la salud. Y no solo de la piel, sino en general del cuerpo humano. Esta es una publicación de este año, de marzo, y presenta los 5 desafíos que la ciencia tiene que desarrollar para entender cuál es el papel del viroma en la salud. De hecho, se habla del viroma como la materia oscura, porque como lo veíamos, la mayor parte del viroma es desconocido,
no se conoce. Hacen falta sistemas de cultivos más especializados para poder reproducirlos y pues obviamente con respecto al microbioma, el viroma está menos estudiado. Este es un artículo también interesante que fue publicado en febrero y es muy emocionante porque IBM hizo una investigación en conjunto con una universidad de Estados Unidos para crear un modelo de predicción de edad basado en inteligencia artificial que se construyó con información del microbioma de muchas personas. Entonces, es interesante porque se construyeron diferentes modelos de predicción teniendo en cuenta el microbioma del intestino, de la boca y de la piel, y ustedes pueden ver las curvas, también hay unos para mujeres y otros para hombres, y al final, dependiendo del análisis de una persona, se puede determinar, luego de hacer la extrapolación en este modelo de predicción, cuál es la edad. Y pues es interesante porque para microbioma cutáneo, pues se puede determinar qué tan envejecida está la piel con respecto a la edad real de la persona. Es bien interesante y también lo pueden buscar fácil en Google porque ese artículo realmente es muy visionario hacia el futuro. Bueno, en el futuro también vamos a entender mejor las interacciones, porque resulta que los componentes del microbioma, o sea, las bacterias, los virus, los hongos, no trabajan solos. Ellos trabajan en equipo, hay interacciones entre ellos. Y eso pues es otro campo que aún sí falta mucho más por estudiar y por entender. Este libro también fue lanzado este año y el capítulo 4 habla específicamente sobre el viroma y también sobre esas asociaciones que los componentes del microbioma producen, por ejemplo, mutualismo, comensalismo, parasitismo. Hay un cierto tipo de asociaciones que pueden ser positivas para el cuerpo o pueden ser negativas. Entonces, esas asociaciones son las que pues nos van a dar a entender en el futuro bastante cómo es la aplicación o cómo es el beneficio, los mecanismos del viroma en el envejecimiento. Y esto se ve reflejado en este concepto. Yo creo que esta va a ser una de las grandes tendencias, yo creo que me arriesgo a decirlo. El holobionte va a ser un concepto en el cual la industria cosmética va a trabajar bastante en el futuro. Es un concepto muy interesante. El holobionte, el término viene del griego holo, que significa todo, y bios, vida. En resumen, podemos decir que el holobionte es el conjunto del microbioma y del hospedero. Entonces, si estamos hablando de una persona, el holobionte es el conjunto del ser humano junto con todo su microbioma, su conjunto de bacterias, virus y hongos, y la forma de interacción entre ellos. Y obviamente eso también aplica a cualquier ser humano y a cualquier ser vivo, perdón, animales o plantas. Ya hemos visto en cosmética algunas tecnologías que están relacionadas teniendo en cuenta este concepto. Por ejemplo, el año pasado hubo publicaciones sobre la modificación del microbioma de algunas flores y cómo la modificación de ese componente microbiótico en las flores hacía que el perfil olfativo de los aceites esenciales y de las fragancias de la flor cambiara. Entonces se trata de trabajar en conjunto para tener nuevos perfiles olfativos. Y eso es algo que ya la industria de perfumería lo está haciendo. También vimos desde hace algunos años lanzamiento de activos cosméticos, por ejemplo, eso lo vimos en Incosmetics ya hace 3 años, 4 años, sobre cómo se podían tener activos obtenidos estudiando el microbioma de flores. Entonces, el holobionte como tal es un concepto que va a ser muy, muy trendy en los próximos años y pues el concepto como tal es muy bonito. Y ahí pues el viroma va a tener bastante participación. ¿Y por qué? Porque el viroma tiene un papel clave en el holobionte humano. Fíjense, esta publicación fue de septiembre del 2019 y realmente esa interacción del viroma con los otros componentes del microbioma son los que van a estimular, por ejemplo, el sistema inmunológico de la piel, que es a lo que se refiere este artículo. Entonces, pues es muy interesante porque ya vemos cómo el holobionte empieza a ser un término que va a hacer, pues va a direccionar la innovación en los próximos años en relación al viroma. Bueno, esa es una pregunta interesante. ¿El viroma humano puede ser bueno para la piel? Pues hay bacterias que son buenas, entre comillas. Perdón, hay virus que pueden ser buenos, entre comillas, porque pues ya conocemos que hay virus malos, pero hay virus que pueden ser buenos, que son los bacteriófagos, porque ellos pueden controlar el crecimiento de las bacterias.
y tener actividad, por ejemplo, probiótica, lo que pasa en los intestinos. Hay virus que son probióticos porque controlan el crecimiento de ciertas bacterias en los intestinos. Eso no es nuevo, pues eso a nivel digestivo ya se conoce desde hace muchos años. Pero esto mismo puede pasar en la piel. Y esta es una publicación donde se identificó una bacteria, un virus, que es el beta papillomavirus, y él tiene una participación activa en la proliferación de los queratinocitos en la cicatrización de heridas. Entonces, este es el caso de un virus que tiene un efecto positivo sobre la piel. Entonces, esas interacciones son las que la industria cosmética y la ciencia van a estudiar bastante en el futuro. Y esta pregunta que hicimos al comienzo sobre si el viroma podría ser el próximo objetivo de skincare, sí que realmente está marcando tendencia. Este es un artículo que salió publicado hace 4 días, es de la edición de julio de Cosmetics and Toiletries y se llama Antiviral Response. Y es muy interesante porque presenta la teoría de cómo la senescencia celular pues se puede comparar con la inmunosenescencia, o sea, las células pierden la capacidad inmune, las células de la piel, con el envejecimiento. Y es interesante porque el autor dice que uno de los factores para skincare en el futuro es mitigar los efectos que el envejecimiento produce sobre la habilidad que tiene la piel para defenderse de los virus. En este caso estamos hablando de proteínas de defensa viral. Entonces, fíjense cómo en un magazine como Cosmetics and Toiletries ya estamos hablando de proteínas de defensa viral y estamos hablando del viroma como uno de los próximos target de skincare. Y pues esto responde la pregunta, o sea, realmente sí, el viroma definitivamente sí puede ser el objetivo de skincare en el futuro, pero hay que avanzar bastante, tenemos que aprender mucho de la industria farmacéutica. Aquí la industria farmacéutica pues va a colaborar bastante con la industria cosmética, con virólogos, con especialistas en el tema, con decante y transferencia de tecnología, porque pues tenemos que aprender muchísimo de la industria farma para que el viroma sea considerado en un futuro parte del objetivo de skincare. Bueno, y vamos a hacer finalmente una línea del tiempo. Hemos visto en esta presentación cómo han habido publicaciones y cómo hemos visto en el mercado y en la ciencia, pues, avances científicos con respecto al viroma. Pero, ¿qué es lo que viene después? Entonces, nosotros pensamos que en el futuro, el holobionte, que recordemos es el conjunto del hospedero, en este caso el ser humano, junto con el microbioma completo, ese conjunto pues es donde vamos a explorar innovación y donde el viroma y obviamente el microbioma también van a tener un papel fundamental. Entonces, muchas gracias. Con esto termino mi presentación. Ahora le doy la palabra a Carlos. Graças, John. Em breve voltaremos com algumas perguntas. Enquanto isso, pedimos que as pessoas que estão na audiência coloquem suas perguntas no Q&A e que a gente retorna para o John. Né? Muito obrigado pela palestra, que foi bastante esclarecedora e coloca a perspectiva que nós temos para o tema viroma. Mesmo ainda sendo, digamos, uma caixa preta, que muitos fatores devem ser estudados, mas pode ser um caminho. Né? Talvez um pouco da diferença seja atuar eliminando o vírus, que é de uma vez, como um álcool gel, e outro caminho seja atuar, de certa forma, alimentando o vírus. Então, ainda é um caminho que a gente vai ter que desvendar. E com isso, a doutora Leila, né, que ela vem especialmente para falar de microbioma, mas eu vou aproveitar e inserir para a doutora Leila na classe dela, que é de médica dermatologista, que possa também contribuir como que fica essa interface do viroma e o microbioma, uma vez de que boa parte do vírus identificado na pele, eles estão presentes nos micro-organismos. Não diretamente eles estão na pele, mas eles estão praticamente nas bactérias. E uma dificuldade é que como os vírus eles têm uma alta velocidade de mutação, a gente cada dia não conhece o vírus que está trabalhando. Então, ele se muta muito rápido. Então, na visão da doutora Leila, que a gente já tem um microbioma que é complexo, para saber qual que é a flora positiva, qual que é a flora negativa, como que os produtos cosméticos interagem, eliminando aquela flora negativa, mas mantendo o que é positivo, o que já era bastante desafiador para o pesquisador da indústria cosmética e os dermatologistas
testar e comprovar para o microbioma. Quando a gente tem um olhar também para o viroma, como que fica um pouquinho disso, doutora Leila? Conta pra gente. Me colocou aqui numa sinuca de bico, né, como dizem, porque nós, como médicos dermatologistas, né, passamos aí boa parte, né, da carreira, vamos matar os fungos, vamos matar as bactérias, né? E aí começou toda essa história do microbioma e então a ideia vamos manter o microbioma em equilíbrio, vamos manter as bactérias e fungos bons no corpo e manter tudo em homeostase. E agora vem a nossa pandemia, o coronavírus, vamos matar todos os vírus. E aí a gente altera o nosso microbioma. Então, é uma pergunta que eu acho que eu vou rebater para vocês. Como é que a gente consegue isso? Porque toda a classe médica dermatológica está se fazendo essa pergunta. Como é que fica diante desse novo contexto em que a gente está vendo os nossos pacientes usando não só álcool gel, mas muitas vezes os próprios produtos saneantes na pele também, assim, muitos até com um transtorno obsessivo, de usar em exagero. Então, muitos pacientes nos procuramos agora com dermatite com eczema, dermatite de contato, as mãos ressecadas, e inclusive isso pode criar aperto para infecções, né? Então, assim, é um momento desafiador, até as máscaras, estresse, piora a oleosidade, piora a acne. Então, tem novas questões surgindo, além do conceito do microbioma, que é relativamente novo. Eu agradeço ao João pela aula, muito interessante, né, do primo menor do microbioma, que é o viroma, sobre o qual a gente tem muito pouco conhecimento, né, mas sabe que eles andam juntos. Então, vou começar agora falando sobre a definição de microbioma, então, que é a comunidade de micro-organismos que vive na nossa pele, vive no nosso corpo e que tem um papel importante para o funcionamento de todo o organismo. A gente sabe que mais de 30% das moléculas circulantes no nosso sangue são do microbioma, né? E o trato gastrointestinal tem um papel importante nisso e tem muitas semelhanças com a pele, semelhanças como, por exemplo, o contato com o exterior. E o que a gente sabe sobre o microbioma é quanto maior a diversidade do microbioma, melhor. Então, são 100 bilhões de bactérias, fungos e vírus que estão no nosso microbioma, e isso, em termos de biomassa, dá até 2 quilos no nosso corpo, né? Então, não queiram emagrecer, mas não queiram perder esses 2 quilos do microbioma, porque ele é bom, e os vírus, né, acho que tem um peso que é irrisório. E o nosso microbioma, ele depende da nossa genética, né? Tem muitos estudos mostrando isso, do nosso estilo de vida, do meio ambiente. Nós estamos em cidades pequenas, cidades maiores, com poluição, sem poluição, e do nosso estado imune. E sabe-se que o microbioma tem uma atividade metabólica, né? Então, dentre esses fatores que eu citei, o principal contribuinte para o microbioma, para a variabilidade dele, que é tão importante, é o nosso estilo de vida, ou seja, a gente consegue interferir nisso. E lá, né, quando nós somos crianças, né, desde quando o sistema imune está sendo educado, ele é educado pelo microbioma, então interfere desde ser um parto normal, um parto cesárea. Então, o sistema imune, quando está imaturo, permite a colonização dessas bactérias, e as bactérias aprendem com o nosso sistema imune, um com os outros, levando a uma homeostase, um equilíbrio, uma tolerância imune. Quando você perde esse equilíbrio, você tem o que nós chamamos de disbiose ou uma inflamação. O número de publicações sobre microbioma aumentou muito, exponencialmente, de 2015 para cá, né? Então, a variação dos organismos nas diferentes partes do corpo, ela é muito variável também. O que nós sabemos, né, é que a variabilidade é grande entre pessoas e entre regiões. Como o John mostrou, também varia de acordo com a idade.
Então, com a senescência, o envelhecimento, diminui a variabilidade do microbioma. Então, o microbioma em equilíbrio é aquele que tem uma diversidade de micro-organismos, uma presença grande de micro-organismos saprófitos e uma diminuição daqueles micro-organismos que são patogênicos. Então, por que é tão importante ter um microbioma em equilíbrio? Para inibir o crescimento de patógenos, para manter a integridade da epiderme, regular a produção de citocinas, induzir células T regulatórias, inibir inflamação, para modular a produção local de cortisol pelos queratinócitos, para o equilíbrio dos queratinócitos e para melhorar o nosso sistema imune nato, nesse processo de aprendizado que eu comentei. Então, vários fatores afetam o microbioma, tem vários estudos mostrando o quanto a poluição interfere também nisso, né? Então, um microbioma desequilibrado vai levar a maior tendência a afecções dermatológicas, né? Como acne, dermatite atópica, rosácea, psoríase. Sabe-se que na presença da psoríase e da rosácea há uma diminuição da diversidade do microbioma. Não se sabe se é causa ou consequência, né? Na acne, há uma alteração do microbioma que está diretamente associada com a severidade do quadro da acne. Então, quanto mais alterado o microbioma, maior a severidade da acne. Então, a obstrução, um crescimento sem controle do P-acne, e isso está associado diretamente à gravidade dos sintomas. Na rosácea, o Demodex folliculorum, ele também tem um aumento da sua densidade na presença da rosácea, e na dermatite atópica, os surtos estão associados a uma diminuição da diversidade microbioma também. Então, tudo isso porque a gente está falando de cosméticos, cosmecêuticos, mas tudo tem uma origem no mundo farma, nos medicamentos, né? Agora, os cosméticos, né? Será que eles têm efeito no microbioma? Qual o efeito deles? Né? O que a gente pode esperar? Então, primeiro a gente tem que falar que nos produtos cosméticos, né, das 3 categorias, né, do microbioma, que seriam pré-bióticos, probióticos e pós-bióticos, nos cosméticos a gente vai falar principalmente de pré-bióticos, que seriam fontes para uma bactéria boa, ingredientes que vão favorecer o crescimento de boas bactérias para recalibrar o microbioma e fortificar a microflora para uma pele mais saudável. Então, pré-bióticos podem estar nos cosméticos e principalmente também os pós-bióticos, que são o resíduo probiótico, ou seja, o que essas boas bactérias produzem, né? Isso também pode vir, lembrando que os probióticos em si, que seriam as bactérias, os micro-organismos vivos, não conseguem resistir nos cosméticos, né? O que a gente sabe para cosméticos é que a base de dados ainda é pequena, mesmo o que se sabe sobre microbioma hoje é muito mais do que se sabia há 5 anos, mas a base de dados ainda é pequena, né? Eles têm um efeito no microbioma, então tem estudos mostrando o efeito dos cosméticos sobre o microbioma, que o uso de alguns cosméticos pode melhorar a hidratação, e esse aumento da hidratação pode levar a um aumento da diversidade do microbioma, ou seja, levar à produção de bactérias, fungos bons que ajudam a equilibrar a pele, né? Então, tem vários cosméticos que foram lançados nesse sentido, hidratantes com efeito no microbioma. Para axila tem também desodorantes com esse efeito, né? Desodorantes probióticos que ajudam a regular as bactérias associadas ao mau odor, como o Corynebacterium, Staphylococcus, e ajudam no crescimento de bactérias que seriam do bem, né? Acho que um dos locais em que o microbioma é mais estudado é o microbioma, assim, pensando do ponto de vista dermatológico, claro, é o couro cabeludo.
né, para o estudo da dermatite seborreica e da desbiose que acontece diante da dermatite seborreica, que é uma afecção tão frequente que em maior ou menor grau acomete até 80% da população, em que há um desequilíbrio e aumento da proliferação da malacésia restrita. E como que a gente consegue, né, diante desse boom de cosméticos que é para o microbioma, com o efeito do microbioma, porque além disso, toda a ideia vende também, né? É uma ideia que vende. Agora, como que a gente avalia o efeito desses produtos no microbioma, né? Podem ser feitas tantas análises individualizadas como um estudo global. Então, podem ser feitas análises in vitro, né? E uma avaliação metagenômica desse microbioma, pensando que cada indivíduo tem particularidades em relação ao seu microbioma, pode ser feita uma metodologia para cada indivíduo. É muito difícil porque a maior parte dos micro-organismos, eles não são quantificáveis, então é só uma parte deles que acaba sendo estudada. Então, a metagenômica é uma metodologia que permite identificar a espécie os micro-organismos presentes numa amostra. Então, é colhido um swab da área da pele antes e depois do uso do produto, em diferentes regiões do corpo ou no couro cabeludo. Então, a partir desse swab é feita uma análise por PCR de sequenciamento desse DNA. Então, pode ser feita uma análise qualitativa para avaliar a diversidade desses micro-organismos e uma análise quantitativa para analisar a quantidade desses micro-organismos antes e depois do uso dos cosméticos. Além disso, pode ser feita uma avaliação juntamente, né, uma pesquisa integrada, conectando com outros estudos clínicos, de diferentes modalidades para identificar esse amplo espectro de micro-organismo e correlacionar com a avaliação clínica. Então, nós temos como hoje comprovar o efeito desses produtos com pré e pós-bióticos, cosméticos, e a partir daí ter claims diferenciados e substanciados para eles. Então, tem uma diversidade de cosméticos com ação probiótica. Muitas vezes é uma ação que complementa, por exemplo, um hidratante que tem uma ação probiótica, ou seja, complementa uma ação inicial, e algo que é visto com bons olhos pelo consumidor, né? Agora, nesse momento, né, em que nós estamos vivendo aí um momento tão delicado, né? Como que a gente vai proteger a microbiota da nossa pele quando os hábitos de higiene não estão contribuindo para isso? Nós estamos agora num momento em que é álcool gel 20 vezes no mínimo por dia na nossa pele, são banhos a mais. Então, certamente, a gente está no momento em que o equilíbrio do nosso microbioma ele está mais prejudicado, né? Sobre o viroma, nós sabemos muito pouco. Geralmente, o que a gente estuda sobre o viroma são os vírus infectando as bactérias do microbioma, né? Então, não agindo de maneira direta, né? Mas como regular esses vírus que interferem sobre as bactérias do microbioma. Então, o viroma, a gente tem um conhecimento ainda bem pequeno, que o John mostrou para a gente que vai crescer muito, ainda mais agora com essa pandemia, né? Ainda é um desafio, né, incorporar probióticos vivos em produtos cosméticos, né? Porque a maior parte dos produtos contém conservantes que, por definição, vão acabar matando esse microbioma, né? Além disso, é difícil o cosmético resistir a essas alterações de temperatura, baixa temperatura, alta temperatura que vai denaturar proteínas, né? Então, eu gostaria de dizer que o microbioma de cada pessoa é único, está relacionado com a saúde da pele, do couro cabeludo. Nós temos que entender o efeito dos produtos sobre o microbioma. Tem muito mais descobertas por vir ainda, né? Como definir o que é um microbioma de pele saudável, uma vez que falta
uma padronização, nós precisamos de modelo de pele para incorporar esses micro-organismos, né? Tem também a história do que veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? O desbalanço, ele é causa ou consequência dos problemas na pele, né? O que exatamente define essa interação entre os micro-organismos, né? A gente não consegue cultura para vários desses compostos aí do nosso microbioma, mas a gente sabe que esse estudo faz parte do futuro da skincare, né? É um campo crescente, é preciso compreender cada vez mais a sua composição, compreender também toda a questão regulatória que envolve o microbioma e precisamos de mais estudos científicos para isso, só que já é uma realidade, assim, já tem muitos cosméticos que têm esse apelo do efeito probiótico. Muito obrigada. Fantástico, doutora Leila, muito obrigado, né, pelas colocações, né, que traz para a gente muitas respostas e traz também para a gente algumas reflexões, né, que junto com o John, na mesma linha de raciocínio, que também nos mostra caminhos, mas tem um componente que ainda são dos desafios. Eu tenho uma primeira pergunta, né, que tem aqui no Q&A para a gente, e talvez ela tenha a contribuição da doutora Leila e do John. Né? A Flora ela pergunta, né, os ingredientes pré-bióticos, né, que existem no Japão, no mercado, também podem contribuir para o viroma? Esse é um ponto. E já que não tem nada, e a outro também, como que a gente testaria? Uma vez que os próprios testes para microbioma, para as bactérias, ainda estão em uma certa escala, quando a gente fala da metagenômica para analisar o efeito no viroma, nos vírus, aí eu não sei ainda se a gente já avançou em alguma coisa nessas análises de metagenômica ou de in vitro. Né? Então, não sei se o John também tem um pouco disso, como que ficaria essa relação, né, dos pré-bióticos, e a doutora Leila também, interação pele e testes. Olha, eu acredito que os ingredientes pré-bióticos, eles podem contribuir para o viroma, porque a gente não consegue dissociar tanto assim. Então, é o que eu falei. O efeito sobre o microbioma, quando a gente pensa que o viroma interfere sobre as bactérias do microbioma, se tem um produto que tem uma ação sobre o microbioma, a gente não consegue isolar se é bactéria, fungo ou vírus. Então, pelo bom senso, deveria interferir sim de alguma maneira. É só que a gente hoje ainda não consegue quantificar como. Mas como a gente vive um momento de boom de tecnologia e de evolução da ciência, tem que a questão de tempo para passar a ter os testes de metagenômica específicos para viroma também, assim como nós temos para fungos e bactérias. Né? Perfecto. Sí, bueno, complementando lo que dice Leila, de acuerdo, de pronto hay activos que se usan para microbioma y que puedan tener acción sobre viroma. No lo sabemos, ¿sí? Pueda que algunos tengan el efecto, pero no lo sabemos, porque no hay todavía publicaciones o no las hemos visto que indiquen sobre ingredientes específicos que actúen sobre el viroma de la misma forma que lo hacen sobre las bacterias del microbioma. Entonces, las nuevas investigaciones pues van a estar por ese lado. Yo creo que a futuro, en unos años, sí veremos activos cosméticos para productos cosméticos, así como los hay para microbioma. Pues yo sí pienso que en unos años veremos activos que ayuden a regular el viroma. Como lo vimos, una de las posibles rutas o de los posibles targets son los péptidos antivirales. Entonces, de pronto por ahí puede estar la función. Y si hay ahorita de pronto alguno, como dice Leila, como actúa sobre el microbioma, de pronto actúa sobre el viroma, pero no lo sabemos. Hace falta mucha investigación ahí. Eu acho que algo que tem no porvir é como, falando especificamente do coronavírus, enfim, da pandemia, como o equilíbrio do microbioma é importante para a nossa imunidade também, né? Em termos de ajudar a evitar infecções virais possíveis. Então, acho que quando a gente pensa na imunidade como um todo,
a gente fala não só de probióticos via oral, mas também a importância de manter integridade, barreira cutânea, equilibrar o microbioma também para... E será que o equilíbrio do microbioma vai fazer com que, se a gente tenha alguma forma, por exemplo, do coronavírus, tal, vai ser uma forma mais leve, né? Porque a gente está encontrando diversas associações, né? Então, o microbioma em equilíbrio ajudaria a proteger também, ter uma forma mais leve para o coronavírus. Eu acho que, assim, vão sair estudos nesse sentido, muito provavelmente. Ok. Obrigado. Tem duas perguntas, né, que talvez eu consiga consolidar em uma, mas um ponto também que ficou presente na apresentação do John é sobre o know-how para se criar os produtos, né? Ele colocou um pouquinho o know-how que hoje está bastante na indústria farmacêutica, e na indústria cosmética, talvez os químicos, os farmacêuticos, nos últimos anos do desenvolvimento, eles estivessem mais empenhados em compreender as características farmacotécnicas do cosmético, a estabilidade e uma série de atributos, e um pouco menos com o foco na microbiologia. A microbiologia na indústria cosmética, praticamente, ela é muito vista pelo ponto de vista de conservação, quase que problema. Quando alguém da microbiologia acha alguma coisa, é um problema. Nós sabemos também que na regulamentação nós temos um limite para que o produto seja comercializado, que ele não pode ultrapassar as 100 unidades formadoras de colônia. Então, quando a gente começa a falar de microbioma, começa a falar um pouco também que seja do viroma, né, depois que a gente desvendar o viroma, como que esses cosméticos eles deveriam ter um sistema conservante que ele protegesse o produto dos patógenos, conservasse esses produtos para ter o shelf life, mas também permitisse que tivesse uma atuação positiva na pele das pessoas ou no cabelo das pessoas a favor dessa microbioma. Então, nesse sentido, né, como que seria um pouco esse duelo entre conservar um produto e entregar um benefício via microbioma, e qual expertise, né, John, que os laboratórios deveriam começar a pensar em desenvolver para estarem aptos a trabalhar com esses dois temas e não correrem o risco de ser overpromise ou de ter uma falha no desenvolvimento e colocar o consumidor em risco. Como que vocês dois veem isso? Uy, sí, esa pregunta está muy interesante. Bueno, y como tú lo mencionas, el tema microbiológico tradicionalmente en los cosméticos se ha enfocado en la calidad, de mantener los límites de unidades deformadoras de colonia, muy enfocado en la calidad, y recién hace algunos años empezamos a trabajar esa nueva visión sobre mantener el microbioma de la piel. Ahora, con los virus yo creo que va a ser diferente porque en una formulación cosmética el preservante que tiene tu fórmula puede afectar las bacterias de tu piel, ¿sí? Seguramente hay preservantes que tienen una afectación negativa sobre el microbioma de la piel. De hecho, esa es una de las grandes dilemas cuando se desarrollan productos enfocados en microbiomas, el preservante. ¿Qué preservante debes usar? Y si hemos visto en estudios de proveedores el tema de preservantes microbioma friendly, o sea, que no afectan el microbioma. Ahora, en los virus yo creo que va a ser diferente, porque como el virus no es un ente vivo, sino que él necesita un hospedero para reproducirse, entonces de pronto como tal la formulación per se pueda que no afecte tan directamente al viroma como si afecta al microbioma, pero sí que la formulación a futuro con los nuevos activos que veremos, no sé, en 4 años, 5 años, cuando algunos mecanismos estén más dilucidados, que las formulaciones cosméticas sí ayuden a que las células de la piel, por ejemplo, sinteticen más péptidos antivirales para que haya una mayor protección y, como lo dijo Leila, recuperar la inmunidad de la piel. Yo lo veo más como por ese lado. Le paso la voz ahora a Leila. Eu acho que eu vou deixar essa parte do conservante para vocês, né? Porque é o que os nossos pacientes querem, né? Querem produtos que... Eu até fiquei pensando enquanto você falava, será, John, que então a gente teria, por essa questão de tentar encontrar um equilíbrio, produtos com uma embalagem pequena, então, assim, de uso diário, para tentar, não sei, será que isso daria conta, seria suficiente, né? Produtos de uso diário, um shot de probiótico, shot de cosmético, então ele
a gente conseguiria assim abrir já usar uso único, mas é um desafio que eu passo para vocês, né? Eu não sou formuladora, eu sou prescritora, faço testes químicos, né? Mas eu acho que tem muito a evoluir ainda e é algo que a demanda dos consumidores, dos pacientes é alta. Sí, de acuerdo. Y recordemos que el viroma en la piel es desconocido, se conoce menos del 10%. Entonces, hasta que no logremos comprender más los mecanismos del viroma, pues eso va a permitir después desarrollar tecnología cosmética que sea aplicable tal como lo estamos viendo ahora con microbioma. Falta mucho camino por recorrer. Perfeito. E até colocando neste ponto, até um dos comentários que eu fiz na sua página no LinkedIn, quando você publicou a matéria do viroma, passa um pouco nesse sentido. A que ponto que a indústria cosmética ela está também disposta a investir mais em pesquisa, investir mais em desenvolvimento, alterar um pouco o mindset dos pesquisadores e o mindset também da fábrica e das pessoas de marketing, porque me parece que uma vez que a gente caminha um pouco mais para o lado de microbioma e de viroma, tem muitos aprendizados que eles são diferentes da cosmética até aqui, né? Eu não vou chamar de tradicional, né, para não, né, mas a cosmética atual. Perfeito. A cosmética atual, ela traz um caminho de raciocínio para se fazer pesquisa, desenvolvimento, os testes e ofertar isso para o consumidor, que segue uma lógica. Quando a gente começa a descobrir novas fontes, como a microbioma, que para a gente já era desafiadora, que seja então o viroma, se a gente não tiver uma modificação em toda a nossa cadeia de valor, os fabricantes de matérias-primas, os fabricantes de produtos acabados, que são os transformadores, os fabricantes de embalagem, os institutos de teste, a própria agência reguladora, se a gente não passar por uma revisão 360, talvez a gente fique com um conceito que é oportuno, uma oportunidade de oferecer para o consumidor um produto mais seguro e que traga benefícios para ele, para o principal ponto nosso, que é o embelezamento. Nós queremos que o consumidor, por toda a sua vida, tenha a pele e o cabelo como se tivesse 19 anos de idade, que é o auge de uma pessoa. Mas se a gente não tiver essas discussões e se as empresas não estiverem predispostas a evoluir na inovação, talvez a gente fique bastante no conhecimento, mas travados na viabilidade econômica, na viabilidade científica real. Como que parece isso para vocês, né, dessa explanação? Olha, Carlos, deixa eu só fazer um adendo. Eu acho que as pessoas, além de querer ser sempre belas, jovens, cabelo bonito, tudo, agora nesse momento o que elas querem é estar seguras e saudáveis, né? Perfeito. Então, acho que o papel do cosmético é muito importante para a autoestima, para a qualidade de vida, para você se manter bem. Então, é um momento que as pessoas querem e estão se cuidando, mas acho que agora também é o momento de valorizar o uso dos cosméticos também para o seu efeito, né? Como a gente até conversou, né? O álcool gel, mas é só o álcool gel? Que outras opções a gente tem? Então, eu acho que é o momento de buscar produtos com um efeito de antisséptico. Antes a gente pelo menos a gente sabe que diminuir a população viral é fácil, mas um efeito antisséptico. E o que a gente pode combinar para ter tudo isso? Ótimo. Doutora Leila, eu amei essa colocação, porque a pergunta que eu tenho tido nas últimas semanas será que nós, a indústria cosmética, nós estamos dando o nosso melhor para o consumidor, ou será que a gente ficou muito numa zona de conforto do álcool gel e a gente aceitou, tá bom, álcool gel é álcool gel, mas a gente não deveria ser mais proativo com a mídia, com as entidades e demonstrar de que a cosmetologia tem outras categorias de produto, que sejam hidratante, que sejam shampoo, tem outros produtos que têm uma função antisséptica e que pode dar essa proteção de saúde ao consumidor e pode também ter essa segurança para ele psicológica e que não é só no álcool gel, porque o que me parece
consumidor fala, se não é álcool gel, nada mais funciona na minha vida. Então, assim, o número de testes em álcool gel realizados no nosso instituto aumentou, assim, tremendamente. E a maior parte é álcool gel, simples. E o que eu vejo que os nossos pacientes, eles têm uma demanda acho que falta, talvez, a gente às vezes acontece algo totalmente inesperado, a gente fica um tempo ali pensando o que é que a gente vai fazer. Então, acho que talvez sair um pouco dessa inércia e o que além do álcool gel ou conjugado com o álcool gel pode ser oferecido para o nosso consumidor, o nosso paciente. Aí vocês que dizem. O que você acha, John? Na sua experiência na Colômbia, ou na proximidade que você tem com outros países, como você imagina que a nossa responsabilidade em alternativas e a gente contagiar esse mercado com outras soluções inovadoras que não fossem o álcool gel? Sí, mira, acá realmente tenemos una gran oportunidad de decantar tecnología y experiencia del área farma. Estamos en mitad de la pandemia, o sea, el virus, o sea, el tema va para largo y seguramente van a llegar otros virus. Entonces sí tenemos una gran oportunidad de trabajar más de la mano con Pharma, precisamente para que el consumidor vea la necesidad, porque como lo dice Leila, el hecho de estarse lavando las manos 20 veces al día, pues yo creo que ya todos tenemos las manos irritadas. Entonces eso implica también un tema muy dermatológico, farmacéutico y también cosmético. Entonces tenemos que aprovechar el conocimiento farma y si todo lo del viroma va a ser tendencia y va a crecer bastante, farmacéutica es una gran oportunidad para aprovechar tecnología, aprovechar conocimiento, expertise y pues que en cosmética lo hagamos más fácil para el consumidor. Eso es lo que yo pienso. Obrigado, John. Obrigado, doutora Leila. E com essa brilhante explanação e o debate que nós tivemos, inclusivo, né, um debate rico, eu queria que vocês deixassem uma mensagem final e até se despedissem da nossa audiência, né, que foi maravilhosa aqui. Né? E já agradeço também a todos que estiveram presentes e que participaram aqui no nosso Q&A ou no nosso chat, se envolvendo também nessa discussão. Né? Doutora Leila e John, por favor, fiquem à vontade. Leila, sigue tu. Graças, John. Eu agradeço pelo convite. Para mim foi enriquecedor, aprendi muito sobre microbioma. Muito obrigada, John. Foi um prazer conhecê-lo, né? Mesmo que virtualmente. Espero conhecê-lo pessoalmente. Carlos, prazer revê-lo. Muito obrigada pela moderação, porque ajudou muito para ter as nossas ideias a respeito da discussão. Eu espero que todos os participantes tenham gostado também. Nádia, Murilo, muito obrigada. John, pode ir. Bueno, muy obrigado pelo convite, realmente gracias Carlos, Leila, fue un gusto también conocerte, muchas gracias. Sabemos que hubo bastante gente conectada, entonces pues nos sentimos y yo particularmente me siento muy satisfecho de poder haber compartido esta información y haber aprendido tanto de expertos como ustedes. Muchas gracias. Nádia? Eu acho que aqui quem agradece somos nós da FCE. Então, John Jimenez, doutora Leila Bloch, Carlos Prais, imensamente muito obrigada pelo tempo e disponibilidade. Eu peço mil desculpas às perguntas que continuam sendo enviadas para nós e que, infelizmente, pelo nosso compromisso com o tempo, não conseguiríamos agora responder. Deixamos os nossos e-mails aqui no chat. Fiquem à vontade para entrar em contato e, caso precise de mais informações. Então, nos despedimos agora de todos. Muito obrigado, que todos tenham uma ótima tarde e que esse conteúdo gravado pode ser acessado para vocês. Apenas acessem o site da FCE Cosmética ou as mídias sociais e encontrarão um caminho por lá. Que todos tenham uma ótima noite. Muito obrigado e até o próximo. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigada.